E aí, pessoal, Thiago aqui, iniciando uma série com vocês, que é analisando as estratégias do Profit. Vou me comportar como um cliente, apesar de ter algumas estratégias dentro da loja. O objetivo dessa série é eu sendo um cliente das estratégias que tem dentro do Profit e passar alguns macetes para vocês de como analisar essas estratégias. Vamos lá. A primeira estratégia que eu comecei foi o setup C2H, 5 estrelas, e eu estava até curioso porque ela é uma das estratégias mais caras que tem no mercado. Se eu não me engano, são R$ 999 mensais. O objetivo dessa série não é, de forma alguma, falar mal ou falar bem de uma estratégia. A gente vai fazer uma análise puramente em cima da estratégia. Tanto que esses vídeos vão ser sem cortes, sem edições, justamente para eu passar a verdade para vocês aqui, ao meu ver, e eu como um cliente. E eu acredito que isso vai cortar bastante passos na hora de vocês analisarem uma estratégia, se ela vai se encaixar com o seu perfil ou não. Tá bom? A primeira estratégia que eu vou falar hoje vai ser uma série de vídeos em que cada vídeo eu vou falar de uma estratégia em específico. Até peço que vocês comentem, compartilhem, comentem aí algumas dicas que vocês querem saber nos próximos vídeos, para eu incluir aqui nessa análise, que eu acho que vai ser importante para todo mundo. Vamos lá. Esse setup aqui CH2 do Eduardo, eu fiz a compra dele no domingo, demorei um pouquinho para conseguir configurar e tudo mais. Infelizmente, aqui na loja do Profit agora eu não consigo ler mais o resumo dessa estratégia. Então vamos para outro lugar para a gente conseguir. Se eu vier aqui em minhas estratégias, eu tenho ela aqui, que é o RoboNew. RoboNew Code. Aqui. Deixa eu só voltar lá na loja, igual eu falei para vocês, né? Sem corte. Ah, tá aqui. Ó. Então esse robô atende a todos os perfis de investidores. O robô funciona com mão fixa, martingale, programação em martingale. O RoboNew trabalha com uma estratégia de exaustão e correção do mercado. Então o mercado ele vai esticar para um lado e ele vai fazer uma operação do lado contrário quando encontrar essa exaustão. Algumas estratégias a gente consegue saber bem como elas vão funcionar, né? Outras nem tanto. Clicando aqui no carrinho, vamos entrar dentro da própria estratégia e vamos analisar os detalhes e se está faltando algum tipo de informação e tudo mais. Aqui tem o preço, fotos, pelo visto aqui tudo de conta real, isso é muito importante para a gente saber, e relatório de performance. Isso aqui vocês conseguem ver tudo na loja. E aqui diz, nossa estratégia foi baseada no índice de força reativa dos agressores no mercado. Então ele já começa o dólar, tá? Então a gente já sabe qual ativo que ele vai funcionar, garantir alta taxa de assertividade, papapá. Além disso, inteligência artificial que busca os melhores pontos de entrada e saída, 100% automatizado. Ok. 5 estrelas e foi satisfatório até o momento. Vamos começar pelo primeiro ponto. Em nenhuma das descrições foi colocado o tempo gráfico para se operar. Tem como descobrir aqui pela fotinha, mas está bem. Infelizmente o Profit não deixa dar zoom, então fica difícil a gente saber qual é o tempo gráfico aqui dessa estratégia. Então até foi um dos motivos que eu comprei no domingo e na segunda-feira eu não consegui operar. Também não diz questão de contratos, fala que é martingale, mas daí também não explica nada em relação a, a quantidade de contratos, quantos aumentos ele faz, né? Se é 1, 2 ou 3 e tudo mais.
Digo isso como uma dica para todos as pessoas que produzem e colocam à venda o, o robô, porque eu estou me comportando como um cliente e eu não sei, com as descrições antes de comprar, como que eu vou operar, o que que eu preciso ter de dinheiro eh, na corretora e tudo mais. R$ 999 por mês, né? Vamos fechar aqui. Primeira coisa que eu fiz, comprei ela, entrei no grupo e pedi logo de cara qual é o tempo gráfico desse robô e se ele aumenta a mão ou não. Está aqui, domingo. Qual o tempo gráfico para operar? Procurei na descrição estratégia. Tudo bem? Usamos 4 Renko. Ele respondeu. Ok. E depois ele colocou que ele me mandou 10 videoaulas explicando como que é o robô. E nessas 10 videoaulas aí eu consegui descobrir que você precisa colocar uma quantidade maior de contratos, são 3 aumentos de mão. Essa estratégia ela faz uma venda ou uma compra e ela fecha por horário e não por alvo. Tem um stop fixo de 15 pontos. São tudo análises que eu tive que fazer depois de eu comprar e depois de eu conversar com a pessoa que programou. Então vamos lá. Vamos para os resultados dessa conta. Vamos primeiro para o backtest. A primeira coisa que eu fiz foi o backtest dela. Ficou assim, o backtest. Não consegui uma quantidade de tempo maior para o backtest. Não tinha mais dados pelo Profit. Tá bom? Vemos aqui alguns momentos de baixa. Às vezes são, sei lá, 2 ou 3 dias seguidos de loss. Porque se o loss é de 15 pontos, são R$ 150, né? Realmente, do mês 10, digamos assim, até o mês 2, é um lucro considerável utilizando um mini contrato. Por que que eu digo um mini contrato? Porque no backtest, em nenhuma das vezes que eu operei com ele, ele fez aumento de mão no backtest, né? Agora já na conta real ele faz isso e na conta simulador também. Então é isso que fica um pouquinho mais difícil de você analisar com certeza como que vai ser a parte da lucratividade do robô, né? Vamos lá, vamos para a parte do simulador que eu deixei rodando durante a semana. Tá aqui. Por que que tem dois? Porque eu tive que fazer 2 tempos. Fiz alguns testes com tempo diferente, né? Com tempo gráfico diferente. Tá aqui. Esse aqui foi o resultado da semana dentro do simulador. Aqui teve um aumento de mão. Então ele fez uma venda no dia 28, chegou até ter 38 pontos positivos, mas como ele fecha por tempo, né? Ele acabou com R$ 85, 8 pontos e meio. No dia 1º ele chegou a ter 25 pontos e terminou com 11. Depois ele teve um loss de R$ 150 aqui. Deixa eu voltar aqui. Isso. R$ 150, que são 15 pontos, e logo depois ele fez uma outra venda, que é o Martingale, né? E fechou com 17 pontos e meio, R$ 375. E hoje, na sexta-feira, ele fechou com 3 pontos e meio negativo. Um loss bem pequenininho. Mas você percebe que o tempo de operação é um tempo de operação grande. Ele só opera de manhã, assim como recomendação do próprio desenvolvedor. Vou colocar aqui, deixa eu abrir de novo, um outro relatório de performance e vamos colocar um do ladinho do outro e vamos comparar os dois.
primeiro erro não, uma das coisas que você tem que reparar, se o resultado da conta real está sendo igual ao resultado da conta simulador. Vamos lá. Por que que vai dar diferença aqui? Já vou logo explicando. Porque eu não tinha ainda estudado, né, durante essa semana, a parte do martingale dele. Então eu não fiz esse acréscimo de mão, porque não tinha nada descrito e eu tive que ter acesso a um curso, aí tive que me cadastrar na plataforma, eles me mandaram por e-mail. Então demorou ali uns 2, 3 dias nisso. E isso já estava na terça-feira, quarta, quinta, hoje que eu fui aprender. Infelizmente. Um pouco de erro meu e um pouco de falta de explicação ali durante a postagem da estratégia. Seria interessante até colocar esses vídeos lá na estratégia, na hora de você comprar a estratégia, até para a pessoa saber onde que ela está entrando, porque é um robô de R$ 1.000, e o que que ela precisa fazer desde o primeiro dia. Porque se eu tivesse visto todos os vídeos, eu teria configurado no dia que eu comprei e teria uma semana inteira rodando da forma correta. Teria mais dados para chegar aqui e falar: é uma estratégia boa, é uma estratégia que vale a pena ou não. Né? Aqui, vamos lá ver. Primeiro dia, ele entrou no 45 e 48. Ok, ele entrou no 48, desculpa, e finalizou no 45,5. Ok, igualzinho. Aqui ele entrou no 45,5, aqui também, no 45,5 e fechou no 60,5. Perfeito. Essa outra venda aqui, eu não fiz na conta real, porque não estava configurado dessa forma. Porque como eu estava com essa dúvida, eu fiz essa quantidade de contratos no simulador, coloquei aleatória a quantidade de contratos e por isso que funcionou. Na conta real eu não tinha feito. Até tinha perguntado para ele se tinha aumento de mão e a pessoa tinha me respondido que não. Mas na verdade ela tem, né? E aqui também temos o mesmo horário. Ah, tá, não, desculpa. Deixa eu só explicar uma coisa aqui, que eu fiz na sexta-feira. Na quinta-feira, na quarta, eu fiz exatamente igual. Dei play às 9 da manhã nas duas. Na sexta-feira, eu queria testar uma outra coisa, que é testar para ver se o horário que você entra, o horário que você inicia o robô, vai influenciar para ele abrir uma próxima operação ou ele apenas não vai abrir essa operação. Então, realmente, se você inicia esse robô fora do horário convencional às 9, não bate o resultado nem com o simulador e nem com o backtest, tá bom? Então, isso é um pouco diferente. Então, vendemos aqui no 39,5 e a venda na conta real que foi aberta depois foi no 40,5, às 11h20 da manhã. Perceba que é um local, digamos assim, de exaustão realmente, no 40, no 240, do dólar, justamente porque ele fez as duas vendas no mesmo local. Né? E o stop ao meio-dia e 4 segundos, igual para os dois, no mesmo local para os dois. Então, realmente, o stop é por horário e a abertura é pelo ponto de exaustão. E só que ele é um trade, digamos assim, que você entra na exaustão e termina por tempo. Né? Essa foi a escolha do desenvolvedor para fazer isso, para fazer essa estratégia. Vamos agora, já que são todos iguais, eu vou usar o simulador, o resultado do simulador, para a gente fazer um comparativo com o backtest, para ver se o backtest ele iria funcionar, se a gente pode seguir o que aquele backtest está falando, já que teoricamente teria que bater. Vamos abrir aqui ele.
colocamos dólar 4R, que é o tempo. Vamos colocar de 1 a 10, deixa eu ver, que foi o que eu coloquei, e semanal, aqui para ter o resultado só dessa semana. Vamos olhar como que vai estar o comportamento desse backtest. Vamos lá, vamos para as operações. Vamos achar um jeito aqui para abrir para vocês da melhor forma possível. E isso aqui é tudo resultado que eu não vi, tá? Eu estou vendo em primeira mão junto com vocês e estou tirando a conclusão junto com vocês. Para a gente ir estudando essas estratégias juntos. Vamos lá. Dia 28. Dia 28 ele abriu às 9h11. Aqui foi 9h23. No 42,5. Oh, desculpa, 45,5. Ele abriu uma venda. Para nós ali foi no 48. Aqui. E fechou no 42,5. Aqui. O resultado em pontos foi a mesma coisa, foi o mesmo, né? Aqui foi 3 pontos e aqui foi 2,5 pontos, mesma coisa. No dia 1º, aqui, desculpa, falei errado. Vamos recapitular aqui com vocês. No dia 28 ele abriu no 45,5 e aqui abriu no 51, mais alto. E aqui fechou no 42,5 por tempo, a meio-dia. Aqui também fechou no 42,5 por tempo no dia. No backtest deu 3 pontos. No resultado da conta, deu 8,5 pontos. Então está melhor do que o backtest. Aqui, no dia 1º, deu 4,5 pontos. E aqui deu 2,5 pontos. No dia 1º. Abriu no 48 e fechou no 45,5. Quase igual também. No dia 2, ele somou as duas vendas aqui e o resultado foi R$ 255. Bom, levando em consideração aqui 375 menos os 150, diferença muito pequenininha, 1 ponto, 1,5 ponto. Então, excelente, muito parecido. E aqui, 3,5 pontos de loss. E no backtest, 3 pontos de loss. Isso aqui é clássico de backtest, tá? No stop, ele sempre vai ser um stop menor. Aqui deu meio ponto menor. E no gain, às vezes vai ser meio ponto maior também. Um tick, digamos assim. Igual aconteceu aqui no dia 1º, um tick maior no... Não, desculpa. No loss, isso, exato. No gain, normalmente ele faz isso também. Mas nesse caso aqui deu bastante diferença no dia 1º e no dia 1, 28. Dia 28. Pois é, então assim, dá para confiar muito pouco nesse backtest. Então por isso que as fotos de conta real que ele postou são mais confiáveis do que o próprio backtest. Além do backtest que vocês viram, que é bem curtinho o resultado. Então, acredito que não seja tão viável assim vocês acreditarem nesse backtest aqui. É mais confiável nas fotos que ele postou de conta real do que no backtest. Lembrando aqui, não estou falando mal, não estou falando bem, a gente está analisando essa estratégia. Alguns pontos críticos, algumas sugestões a gente pode dar, justamente que é a parte de configuração ser um pouco mais fácil se tivesse já no ponto de compra esse tipo de configuração, seria bem mais fácil.
Eu acredito que eu vou seguir com essa estratégia por mais algum tempo. Depois eu posto para vocês os resultados, se vocês concordarem ali, quiserem saber e tudo mais, a gente vai postando mais os resultados dessa estratégia, porque ela parece ser promissora. Apesar de ser um conceito que para mim não é muito legal assim, porque você faz uma venda e depois você só espera fechando por tempo, é um pouco, no meu conceito, é um pouco estranho. Mas eu sou um cara muito técnico, de análise técnica, então por isso que eu fico meio assim. Mas se o resultado for positivo, é o que eu sempre digo, não importa a técnica que está usando. Se o resultado é positivo e ele encaixar com o seu bolso, pode confiar que vai valer a pena, né? Mas pessoal, essa foi a primeira estratégia que eu analisei. Comentem aí embaixo o que vocês querem que eu adicione de informação para vocês. Compartilhem, curtam esse vídeo. Dá bastante trabalho, não achei que ia ser tanto, mas vai ser muito bom para mim, para eu conhecer todos é, essas estratégias e para vocês, porque vocês não perdem tanto tempo achando que uma estratégia é boa, achando que está analisando da melhor forma. Nós todos estamos aqui para conseguir achar uma estratégia boa e que sirva para nós, ok? Obrigado, agradeço todo mundo e bora para o próximo.